tudo que a gente faz com intenção, com propósito, nos leva no lugar que a gente quer chegar. Olá, eu sou o Dani Veicide. E eu sou a Marília Nonemacher. E juntos somos a 2 Pontos. Este programa apresenta tudo aquilo que conecta a vida real ao mercado imobiliário. Porque mudar de casa nunca é só sobre um imóvel, é sobre escolhas, momentos e novos começos. Aqui conversamos com pessoas, compartilhamos histórias e mostramos absolutamente como tudo está conectado. Afinal, informação não é o ponto final, é um ponto de partida. Sejam muito bem-vindos ao 2 Pontos. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, @2pontos. Aproveita e já compartilha com alguém que tu sabe que está procurando uma nova casa. Então, vamos ler a bio do nosso convidado. Maravilha. Ele é formado em Engenharia da Produção, Master Trainer em PNL, empreendedor e sócio da Confidence Assessoria, uma empresa familiar fundada pelo seu pai. Atua no mercado desde 2009, onde iniciou essa jornada com 18 anos. Carrega nos seus relacionamentos a leveza e a verdade, prezando por gerar confiança e prosperidade a todos. E já no âmbito profissional, oferece seriedade e objetividade. E estamos aqui, então, com o Matheus Gonçalves. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra te ter aqui com a gente. A gente entende que todo o tempo é precioso. Então, o objetivo do nosso negócio aqui hoje é conversar um pouquinho sobre as nuances do mercado imobiliário e de que forma o Matheus, e logo logo o pessoal vai saber quem é o Matheus, de onde ele vem, do que ele se alimenta e qual é o objetivo principal do nosso negócio aqui hoje. E para a gente não perder tempo, Matheus, eu vou aproveitar e já vou te fazer a primeira pergunta do nosso programa, justamente para o pessoal que está em casa entender um pouquinho quem é essa figura aqui. Matheus, vamos lá. Quem é o correspondente imobiliário, né? Traduz ou desmistifica esse excelente profissional que quase 100% dos nossos clientes de fato precisam saber quem é. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui de participar do projeto 2 Pontos, Dani e a Mari, por confiar também no meu trabalho. E é muito legal estar fazendo parte disso aqui com vocês para trazer mais informação e conhecimento para o mercado. A gente que agradece. É uma honra te ter aqui conosco. Valeu. Então, o correspondente, qual é o papel dele, tá? O papel dele é pegar a mão do cliente e dar todo esse suporte quando ele precisa fazer um financiamento. Nós somos o elo entre o banco e o cliente, para que esse cliente não precise, de repente, visitar 5, 6 agências para buscar um crédito. O correspondente ele facilita esse trabalho. A gente é dedicado 100% a essa atividade, conhece as nuances dos bancos, as estratégias perfeitas para esse cliente conseguir o financiamento. E não são poucas, né? E não são poucas, e mudam o tempo inteiro. Então, às vezes a gente costuma falar que já fiz um financiamento há 10 anos atrás. As regras às vezes mudam, já não são mais a mesma. São bem diferentes, né? Exatamente. Então, o correspondente ele está aqui para fazer esse elo com o banco, fazendo com que o cliente não precise se envolver operacionalmente no trabalho. Vai ter alguém lá dedicado exclusivamente para cuidar do financiamento dele, para que ele, através do financiamento, ele possa concluir o sonho da aquisição do imóvel dele. Tornando um processo mais leve, né? A gente sempre fala que ter o correspondente torna todo esse processo mais leve, para que realmente quem vai comprar, quem está adquirindo o imóvel, tenha leveza, né? Curta o processo, a parte boa do processo, e deixa essa parte mais pesada para o corretor e para o agente imobiliário, né? Com certeza, a gente faz esse trabalho onde o cliente não precisa se envolver, não precisa estar se desgastando com o banco, porque tem um processo dentro do próprio banco que ocorre, que a gente conhece, já domina, então a gente sabe como é que vai funcionar as etapas, está ali orientando o cliente, olha, o processo está andando, está no prazo, porque às vezes para alguns clientes 30 dias é muito tempo, para outros ele está super tranquilo, então a gente está ali para fazer todo esse acompanhamento, assessoria. Eu costumo dizer que a gente pega o cliente pela mão quando ele decidiu o imóvel e a gente só larga quando ele é proprietário desse imóvel e o vendedor vai receber o valor. Perfeito. E, Matheus, qual é o passo a passo do correspondente imobiliário durante esse processo de compra e venda?
A gente entra normalmente no momento que esse cliente decidiu o imóvel e comunicou ao corretor que ele precisa de um financiamento. O primeiro passo que a gente faz é entrar em contato com esse cliente, entender o perfil dele para poder apresentar as propostas que o mercado vai ter. Então a gente já começa fazendo simulações, entende o perfil de renda desse cliente, isso hoje é muito importante para saber com qual banco ele vai poder trabalhar. A gente aprova esse crédito, que é para dar uma segurança dessa operação, para esse cliente estar garantido que quando ele fizer a proposta, assinar o contrato, ele tem o crédito para comprar, e depois a gente começa com o processo junto ao banco, documentação, vistoria do imóvel, análise jurídica, assinatura do contrato, todas essas etapas a gente acompanha também, certo? E por último, depois da assinatura do contrato, a gente vem para a parte da transferência do imóvel, que é onde a gente vai usar os documentos oficiais, legais, para poder transferir a propriedade. A gente faz também essa parte, que é a parte do registro de imóveis, e aí com isso finaliza o processo com o vendedor recebendo. Então essas etapas, elas são sequenciais, né? E a gente faz todo esse processo. Sempre mantendo essa ordem independente do nível do processo. Exatamente, o processo sempre vai andar nessa ordem, a gente não consegue antecipar análise jurídica sem ter o crédito aprovado, uma vistoria, então a gente sempre vai respeitar essa ordem desde da busca pelo crédito até realmente a assinatura e depois transferência do imóvel. Bom, então o entendimento é de que as pessoas, clientes, compradores, deveriam fazer as suas análises de crédito antes mesmo de entender que estão preparados para uma nova compra ou para uma aquisição futura, alguma coisa assim? Seria o cenário ideal, né? É o cliente primeiro descobrir o potencial dele de crédito. Tu já te deparou com essa situação, Marília? Muitas vezes. Muitas vezes. Quase Muitas sempre. vezes, todas as vezes. A gente Sempre até... que precisa do financiamento. A gente trocou até uma ideia sobre, né? Porque o ideal é esse cliente ele estar preparado. Qual é a capacidade dele, o potencial dele? Será que ele está sonhando alto? Será que ele está sonhando baixo com a questão do imóvel? E aí, com isso, a gente aprova o crédito e ele chega para ti, Marília, ó, eu consigo financiar 500 mil, tenho mais 300 mil de entrada, meu ticket é 800 mil. E não o contrário, dele visitar um imóvel de 1,5 milhão, 1,2 milhões, o crédito dele, a capacidade é 500 e não conseguir. Você ouviu falar naquele ditadinho, né, que a gente está bem acostumado, é raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece muito. Com certeza a gente até juntos já tem histórias, assim, né? O cliente chega, visita, na hora do crédito não é bem aquilo que a gente imaginava. Para que vocês entendam um pouquinho, o Matheus trabalha com a gente, né, Mari? Então, nós escolhemos trazer esse profissional aqui porque é quem nos dá esse auxílio, quem nos dá esse suporte com maestria e nos traz para a realidade financeira de todos os nossos clientes, né, Matheus? Sim. Todos. Ah, que legal, cara. E é legal estar falando disso porque a gente queria entender para ti qual é a importância, né, da relação de nós os corretores, com o correspondente. É muito importante, né, Matheus? Com certeza. Sim. Extremamente importante. Extremamente importante, mas como que tu faz essa conexão, como é que tu busca isso e como que tu vê, qual a importância que tu vê nisso? Para mim, o que é base nessa relação é a confiança. Primeiro, porque o corretor, ele capta esse cliente, ou seja, é um processo de venda, tem ali uma expectativa do corretor também, e quando tu transfere esse cliente para o correspondente, tu tem que confiar que ele está buscando a melhor solução para o cliente, porque a gente tem clientes que o crédito aprova muito fácil, tem outros que às vezes o crédito é mais batalhado, a gente tem estratégias para conseguir reverter. Então essa relação ela começa com a confiança, ou seja, tu está me passando um cliente, quase como se estivesse dando a confiança do teu filho, Matheus, atende, pega pela mão e atende. Então acho que a confiança é o primeiro. E depois é isso, a gente tem uma sinergia. Se o cliente vai financiar, tu precisa do correspondente para ele viabilizar o financiamento. E eu, correspondente, eu preciso do corretor fazer a venda para eu poder financiar. Então, eu acho que esse processo tem uma sinergia muito grande e a importância de fazer os processos andarem certo, a comunicação fluir junto ao cliente. Querendo ou não, são dois serviços sendo prestados ao mesmo tempo e é importante a gente ter essa comunicação, esse alinhamento, entender como funciona toda a operação, né? Lá no escritório, a gente não só faz o nosso serviço, a gente também apoia a venda do corretor. Então, às vezes, eu vou mostrar para um cliente que está barato o financiamento para ele tem uma condição boa, que ele tem mais capacidade do que ele pensava, daqui a pouco ele pode ir para um outro imóvel, de repente ele não estava vislumbrando um imóvel que é o sonho dele, porque ele achou que não tinha capacidade de ter. Então, acho que tudo isso, essa sinergia ajuda muito. Sabe que essa proximidade nossa contigo nos traz essa segurança, né? Até porque, falando do nosso último negócio fechado, Mari, não sei se tu te recorda, mas Sim. Os nossos clientes, eles pediram para fazer uma análise prévia de crédito em todos os bancos necessários, possíveis e impossíveis, para entender como funcionariam as taxas, quais seriam se aquele, de fato, seria o melhor momento para aquela aquisição.
E quando eles se depararam com a realidade, entenderam que eles pagariam, porque eles eram mais novos, então, quanto mais novo, a condição de pagamento se estende por muito mais anos, né? Correto. Então, eles entenderam que eles teriam um custo extremamente excessivo do que aquilo que eles, de fato, estavam dispostos a pagar e acabaram optando por fazer uma compra à vista. Então, tu foi o nosso consultor dentro do processo, não, de fato, foi utilizado pelos clientes, mas por nós. Sim. Então, é importante o nosso público saber que esse relacionamento é tão importante tanto da tua parte quanto da nossa parte. Sim. Né? Cara, aproveitando e falando um pouquinho dos clientes, tá? Quando a gente te passa o filho e entrega o cliente em mãos, qual é a pergunta que tu mais escuta dos nossos clientes? Pode falar abertamente. Tá. Assim, não chega nem a ser uma pergunta, tá? É mais, às vezes, uma reclamação desse momento que a gente está agora, que tá caro. O financiamento está caro, a taxa de juros está alta. Então, é o que a gente mais ouve lá no escritório. E a gente sabe que o momento da economia é essa, a Selic tá mais alta, né? Então, se a gente comparar, às vezes, a Selic com a taxa do financiamento, o financiamento está mais baixo do que o rendimento que o cliente vai ter no banco. E também, para mim, o ponto central é qual é o planejamento desse cliente. Porque se ele conseguir amortizar e quitar o financiamento dele, ele vai ter um custo muito menor do que, às vezes, ele enxerga na simulação. Vai ficar no orçamento dele. Eu fiz um financiamento pessoal meu, onde eu fiz um planejamento de quitar esse financiamento em 5 anos e eu vou ter um custo efetivo de 20% do capital que eu peguei emprestado com o banco. Na hora dessa amortização, tá? O cara foi lá, seja através de um FGTS ou recebeu um PPR no final do ano, o cara está com uma grana boa e eu quero fazer essa amortização. É necessário envolver o correspondente imobiliário ou ele faz direto através do banco? Hoje é muito simplificado, é direto com o banco, através do aplicativo do banco. Então, tu vai entrar no teu contrato de financiamento, é muito tranquilo, tu entra no contrato, clica em simular amortização, tu coloca o valor que tu quer simular e ele já traz esse resultado. Então, assim, não precisa nem se envolver nem com o próprio gerente. Tá tudo na mão do aplicativo. E é nesse ponto que a gente vê a importância, né, também do correspondente imobiliário, porque quando tu acompanha o cliente, quando ele vai te procurar, que a gente passa ele para ti, tu já consegue orientar ele de que ele consegue amortizar esse pagamento, né, esse financiamento, e que às vezes ele nem se dá conta, eu tenho um PPR, eu tenho algo a mais que está entrando, enfim, e tu consegue auxiliar para que ele se programe, né, dentro desse tempo que ele vai estar pagando o financiamento e tranquiliza também, né? Com certeza. A gente tem hoje até ferramentas lá no escritório que eu consigo simular essa amortização. Então, eu consigo trazer isso em números para o cliente, que foi o cenário que eu fiz para mim e eu faço para outros tantos clientes e também é importante para fechar negócio, porque eu mostro para ele isso. Perdão, e a amortização vale a pena? Com certeza, tá? Na verdade, assim, o financiamento, a média, o prazo máximo é 35 anos. A média que o brasileiro quita o financiamento de 7 a 10 anos, tá? E quando tu amortiza, por menor que seja esse valor amortizado, às vezes é R$1.000 por mês a mais que tu vai pagar, vale a pena. É 50 mil no ano no financiamento de 1 milhão, vale a pena, tá? Independente do valor do aporte, faz muito sentido porque os juros é sobre o capital que o cliente tem aberto com o banco. Então, se ele reduz esse capital em aberto, os juros é menor, então vira uma bola de neve a favor do cliente. Legal. E, Matheus, quais seriam as tuas principais dicas para quem está buscando construir o patrimônio imobiliário? Eu percebo hoje uma situação que vem muito ao encontro dessa que eu comentei, que os clientes falam que o financiamento está caro, tá? Para mim, os clientes hoje, quando tu vai alugar um imóvel, o aluguel é normalmente 0,5% do valor do imóvel. Então, a gente estava no imóvel de 1 milhão, o aluguel é R$5.000. Quando esse cliente vai comprar um imóvel do mesmo patamar, 1 milhão, provavelmente, às vezes ele não tem entrada. Então, uma entrada que pede mínimo é 20%, ele teria que financiar R$800 mil, a parcela hoje gira perto de 10 mil, é o dobro que ele paga de aluguel. E essas pessoas cada vez desistem, porque elas não querem sair daquele conforto onde elas estão e também a parcela não cabe no bolso. Eu diria que o principal passo é dar um passo atrás e começar a construir o patrimônio. De repente, tu vai começar com um imóvel menor, mas é teu, tu está investindo aqueles 5 mil por mês no imóvel teu, de repente tu começa no imóvel de 500, 600 mil e vai construindo essa escada, sabe? Tu vai evoluindo, porque a ideia é essa, tu comprar um imóvel, tu quita em 5, 6 anos, dá o salto pro próximo. Quitou o próximo e vai indo. Tu vai ter esse planejamento, mas saber que se tu não deu o start lá no início, quando tu era talvez mais novo, mais jovem, quando começou a ter uma renda melhor, tu vai ter que fazer esse planejamento. Então, para mim, a dica que eu daria é essa. Começa com um imóvel pequeno, próprio,
e vai fazendo essa escadinha para tu ir crescendo o teu patrimônio imobiliário. Porque realmente, você está morando em um imóvel, às vezes, de um ticket muito alto, tu ir comprar ele direto, se não teve uma organização, é complexo. E eu tenho clientes de alta renda que às vezes não tem a entrada. Ele tem a renda para financiar e não tem entrada para o imóvel. Então ele não consegue comprar um imóvel de 2 milhões porque ele não tem 400 mil para dar de entrada. Mas ele ganha super bem e a parcela cabe. Então, às vezes, falta uma estratégia para esse cliente construir esse patrimônio. E a gente está comprando uma casa, né? Eu preciso brincar, não. A gente não está indo na padaria pegar um pão, é um imóvel. Então, tem que ter um planejamento, uma organização, uma estratégia para fazer isso dar certo. Essa seria a minha principal dica. E tu sente que as pessoas hoje em dia estão mais organizadas? Porque imagina a tua trajetória de alguns anos, né? Essa questão de organização financeira, ela está acontecendo mais para ter essa realização da casa própria, enfim? Eu percebo mais clientes assim. Também a gente mudou um pouco o nosso perfil, mas eu vejo que os clientes estão com uma maior renda, mas a questão da organização não, sabe? A gente vê em todas as classes, a gente trabalha com imóveis de todos os padrões e em todos a entrada costuma ser um ponto a ser resolvido, sabe? A gente tem que trabalhar, vistoria do imóvel, parcelamento, aquelas coisas todas que a gente conversa muito, sabe? Mas eu não percebo que pessoas estão mais organizadas financeiramente. Eu vejo um pouco de cada. Ô, Matheus, e casa de ferreiro espeto de pau ou não? Ou tu deu uma explicação referente a como as pessoas buscarem fazer e construir o seu patrimônio imobiliário, né? E como é que foi para ti? Como é que foi a tua experiência com relação a isso? Sim, muito legal. Te pergunto porque a partir de agora a gente vai começar a querer saber um pouquinho mais do Matheus. Sim. Eu acho que as principais dúvidas do mercado, aquelas que a gente escuta quase que todos os dias, a gente está esclarecendo da forma leve, suave, e esse é o objetivo do nosso programa. É te trazer para uma realidade onde, a partir do momento em que tu assista, tu entenda que as tuas dúvidas, elas estão sendo sanadas com os teus corretores, por óbvio. Então, a minha trajetória foi muito assim, tá? Quando eu comprei meu primeiro imóvel foi em 2019. Eu ia financiar esse imóvel, veio a pandemia, atrasou a obra. O nosso mercado, como é de conhecimento, muito bombou na pandemia. A gente conseguiu se alavancar lá no escritório. Quando entregaram o imóvel em 2021, eu consegui comprar ele quitado. E aí, isso em 2021, ao longo desses anos, eu fui poupando recursos, e agora estou fazendo meu upgrade para minha casa dos sonhos, uma casa de rua e tal. Vou morar lá, construir minha família lá. E agora eu fiz um financiamento, mas foi isso. Eu peguei esse primeiro imóvel, virou a minha base, eu não pagava aluguel, quitado, comecei a poupar, e agora estou pegando um pouco de recursos, fazendo um upgrade e vou financiar também, né? Aí meu primeiro financiamento também, né? Então, mas foi exatamente essa trajetória que eu fiz e eu compartilhei isso com alguns amigos e eu percebi que desde aquela época, financiamento é caro, não cabe no bolso. E hoje, 5, 6 anos depois, eles continuam na mesma situação porque não se organizaram. E tu atende teus amigos? Atendo, faço vários negócios para amigos, conhecidos. É sempre um prazer ajudar o pessoal a conquistar esse sonho. Cara, e qual foi a maior transformação que tu viu acontecer na vida de uma pessoa? Eu tive um amigo, não era amigo muito próximo, eu fiz o financiamento para ele e quando eu estava montando o kickoff lá da empresa para compartilhar a cultura, o que eu planejava pro ano e tal, apareceu no meu Instagram esse amigo que ele comprou esse imóvel com o financiamento, inclusive venda foi da Marília, esse imóvel, muito legal, né? Descobrimos que foi a minha venda que trouxe esse momento. Exato, e ele postou que ele estava fazendo um chá de casa nova com os amigos lá, compartilhando, eu já achei isso muito legal. Muito legal. E daqui a pouco no outro post ele estava pedindo a noiva em casamento. Olha! Cara, eu vi aquilo, legal, me arrepiei né? agora de novo e eu me emocionei quando eu vi. Porque não é isso, eu não vendo taxa, eu não vendo financiamento, eu não vendo crédito. Cara. Eu auxilio as pessoas a conquistar o sonho, assim como vocês. A gente compartilha disso, sabe? Sim, e tu vê muito. isso, tu ter essa percepção disso é muito legal. Então, é muito bom, isso né? pra Acompanhar mim... esse processo, porque tu acaba acompanhando todo o processo de estresse. Exato. E aí, quando, poxa, conquistei, realmente tá assinado, é meu. E aí... Sim, tu vê que ela tá realizando um outro sonho lá. A casa ajudou a fazer tudo aquilo e tu... Querendo ou não fui eu que fiz ele fazer isso, mas eu ajudei ele, eu tava lá, sabe? Com certeza. Com certeza eu fui importante. Fez parte disso. Então isso é muito gratificante, muito legal. Legal. Se essa conversa tá fazendo sentido para você, aproveita e já compartilha para alguém que tu sabe que tá mudando de casa. Porque eu tenho certeza que a próxima pergunta vai mexer um pouquinho, né, Mari? Vamos. Então é contigo. Matheus, tu sempre atuou nesse mercado, como que foi a transição, né? Porque considerando ali a tua bio, a gente imagina que teve uma transição para esse momento, de seguir a linha da família. Eu comecei
por quase uma obrigação do meu pai. A empresa estava crescendo já no início e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu entrei com ele trabalhando lá. Depois eu tive um período fora, onde eu fui fazer um intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, eu fui atuar na área da engenharia de produção. Mas eu queria uma coisa minha, né? Um negócio meu. E aí eu voltei a trabalhar, foi em 2023, se eu não me engano. Fiquei praticamente 1 ano e meio, 2 anos fora. Mas eu costumo dizer que a minha virada de chave foi na pandemia ali, onde eu comecei a me sentir realmente muito mais sócio, pertencente do negócio, querendo me importar mais com tudo que acontecia. Sempre fui atencioso com meus clientes e meus corretores, mas eu como empresário mesmo, acho que foi mais ou menos assim, foi aí que essa jornada virou, ali pela pandemia, onde eu realmente comecei a me dedicar muito mais ao crescimento do negócio, da empresa e expansão. Onde vestiu a camisa e Exatamente. incorporou. Antes eu brincava, não podia ver um feriado que eu queria um feriado, né? Hoje em dia eu não quero ver o feriado, hoje em dia eu quero trabalhar, quero estar dentro do negócio. Com a gente é mais ou menos parecido. Feriado é o melhor momento para trabalhar. Sim. Matheus, a gente tem um quadro aqui no nosso programa, que ele se chama Café com Mudança. Tu toma café? Tomo café. Toma café. Gosto de café. Então tá. Enquanto eu vou te fazendo as perguntas, eu vou servindo um cafezinho pra gente. Pode ser assim? Claro. Então, maravilha. Cara, esse quadro, ele te remete e te traz exatamente aqui pro centro de Porto Alegre. Porém, a tua visão é como se tu fosse a lente de um drone. Tu tá sobrevoando a cidade inteira. E se tu pudesse fazer alguma mudança em Porto Alegre. E por que em Porto Alegre? Porque nós somos aqui, nós trabalhamos aqui, por enquanto. Então eu gostaria de saber qual seria essa mudança. Certo. Se eu tivesse uma mudança em Porto Alegre, eu acredito que eu começaria aqui mesmo também, pelo centro. Como eu já morei fora, uma coisa que eu sinto falta é, em outras cidades, o centro, ele é um lugar vivo, ele é um lugar seguro. Então, eu pensaria que eu traria mais segurança, mais vida, talvez mais lazer para o centro. Não digo modernizar o centro, mas revitalizar ele, sabe? De uma forma que pudesse trazer as pessoas para cá, fosse um lugar tranquilo para tu circular à noite, tu quer ir de um bar para outro, de um restaurante para outro. Gratidão. Entendi. Então, seria isso. E agora eu pensei em outra coisa que a gente sempre vê, aqueles projetos de Porto Alegre de revitalização do córrego ali que tem da Ipiranga. Sim. Eu acho que ia ser legal trazer ele aqui para o centro e a revitalização começar em torno disso. Ele vai acontecer, né? A gente imagina torce que isso vai acontecer. E que a gente esteja vivo para isso. Mas eu acho que quanto mais a gente pensar, mais as coisas se aproximam da realidade. Sim. Né? Cara, vamos lá. Depois dessa tua mudança, né, na cidade de Porto Alegre, como tu acha que as pessoas receberiam essa mudança? Como tu acha que a população de Porto Alegre receberia? Acho que receberia muito bem, porque eu penso em algo que fosse para integrar assim, a população, sabe? Trazer todo mundo para esse ambiente, não ser aquelas reformas que a gente olha só shopping, elitizar ou privatizar. Não, seria uma coisa para integrar, sabe? Toda a população poder ser uma coisa democrática. Então, acho que, ia ser excelente, assim. Viver o centro, aquela comunidade toda junta, acho que é muito legal, do que espalhar a cidade, sabe? Ter vários pontos espalhados, acho que atrapalha. Legal. E a terceira pergunta, as pessoas vão te parar na rua para te agradecer. E o que tu acha que elas te diriam? Acho que elas iriam ficar muito felizes. Gratidão por ter tirado esse projeto. Talvez elas poderiam estar mais integradas com amigos, família. A qualidade de vida impacta muito, né? Hoje cada vez a gente busca, então acho que elas teriam uma qualidade de vida melhor. Acho que já ia ter muita gratidão por isso. Que legal. E, Matheus, a segunda parte desse nosso quadro, né? Café. Agora nós somos os teus corretores e moradores de Porto Alegre e queremos fazer um toma lá da cá, com algumas perguntas para te conhecer melhor, os teus gostos e encontrar o imóvel ideal para ti. Muito parecido com o que a gente faz com os nossos clientes, é uma anamnese inicial para entender, para a gente buscar assertividade, segurança, relacionamento, para fazer com que o nosso cliente não perca tempo e nós também não. Perfeito. Então vamos, casa ou apartamento? Casa. Casa de rua ou em condomínio? Casa de rua. Sol da manhã ou sol da tarde? Essa é mais difícil. Eu gosto dos dois, mas eu vou ficar com o sol da tarde. Sol da tarde. Um bairro? Jardim Europa. E um ponto turístico de Porto Alegre? Para mim, é quase um ponto turístico, seria um mix ali, Beira-Rio, Orla, aquela área onde tem as quadras para caminhar, correr, então acho que seria a Orla ali, mais pertinho do Beira-Rio, que já me entreguei aqui já, né? Ai.
Coisa boa, cara. Tu te entregou, mas eu vou fazer de conta que eu não entendi, né? Que a tua cor preferida é vermelho. Mas tudo bem. Cara, vamos lá. Nosso programa está se encerrando. Eu vou te fazer uma última pergunta. E essa pergunta, ela tem cunho muito pessoal, por óbvio, né? Porém, agora a gente está falando a nível mundial. Tá? Se tu pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, ou seja, toda a população mundial, algo que venha de dentro do Matheus Gonçalves, qual seria essa mensagem que tu mandaria para as pessoas? Eu vou te pedir um favor. Olha para aquela câmera ali e fala para ela, porque as pessoas que vão acompanhar esse programa, elas vão receber essa mensagem. Sim. Pode ter certeza disso. Bom, nessa minha jornada da PNL, estudando, buscando muito autoconhecimento, eu descobri que tudo é mental e tudo depende da nossa vontade, da nossa intencionalidade. Então, tudo que a gente faz com intenção, com propósito, nos leva no lugar que a gente quer chegar. Então, a minha mensagem seria essa. Qual a intenção que tu tá botando em tudo que tu quer para tua vida, nos teus planos, nos teus objetivos, quando tu levanta para trabalhar, quando tu chega em casa para lidar com a tua esposa, com o teu filho? Então, a minha mensagem é isso. Tudo é mental. Como que tá a tua mente, como tu tá cuidando e qual é a tua intencionalidade em tudo que tu faz. Porque se tu botar isso na tua vida, com certeza tu vai prosperar, tu vai evoluir, e eu acho que essa é a mensagem principal que eu tenho para passar. Ah, que legal, Muito cara. legal. Coisa boa. Essa mensagem faz muito sentido, e se faz sentido para ti também, eu peço que o Matheus compartilhe aí as tuas redes, tanto a pessoal, né, Matheus? Porque Sim. aí um cara que tá se desenvolvendo, as pessoas estão buscando isso de seguir Sim. mais isso, e compartilha também da Confidência, por óbvio. Tá certo. O meu Instagram pessoal é MatheusG910. Eu compartilho um pouco pessoal e profissional lá também. E tem o da nossa empresa, que é Confidência Poa, né? @Confidência Poa e @MatheusG910. Posto bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário lá no nosso Instagram, então sempre novidades, informações. Pode ficar à vontade aí para nos seguir, vai ser um prazer ter todos lá também. Matheus, muito obrigado pela tua presença aqui. Tá? A gente entende que, de novo, o objetivo do nosso programa é facilitar o processo de compra, de venda, do relacionamento, seja com os teus corretores ou com os profissionais que nos cercam dentro dessa jornada. Muito obrigado. E, bom, eu falo que a minha jornada com o mercado imobiliário desde o início, a gente está junto, né, nessa parceria, e a gente não se conecta não só pela questão profissional, mas a gente se conecta também com pessoas que têm os mesmos propósitos de vida e de realizações que nós, né? Então, eu acho que isso também faz muito sentido. Sim. Dentro da realidade do nosso programa, de trazer pessoas assim como tu, que estão dentro do propósito de vida e profissional também. Tudo alinhado, né? Sim. Agradeço também, gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui com vocês, dois profissionais que eu já admiro como trabalho, colegas de profissão de mercado, né? Então, realmente, muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Aproveita e segue acompanhando a gente aqui na RS Play, no YouTube, para assistir todos os episódios da íntegra. E não deixa de nos seguir no Instagram, @2.rs. Mais ou menos por aí. Se tu gostou do look da apresentadora aqui, E do look do apresentador, a Mari tá vestindo @Cactus Porto Alegre. e eu tô vestindo Black House, moda masculina. E eu não sei se tu notou que o cabelo tá diferente hoje. Isso aqui é a responsabilidade do Lohan, da Mustazo Barbearia. Lojas de dois irmãos e Novo Hamburgo. Lohan, muito obrigado. John, muito obrigado pela parceria. Mais um patrocinador oficial nosso aqui no programa. Obrigado. E não podemos deixar de agradecer a nossa parceira, Imobiliária Eras, que nos auxilia para atuar com tanta maestria no nosso dia a dia e aqui também. E como base e inspiração desse programa, Jorjota, a gente está te esperando. E até o próximo. Dois pontos.